de refazer, nós ainda não tínhamos feito tão bem, né? À luz da palavra. E nós somos gratos por esse tempo. Eu queria trazer uma palavra para vocês sobre servir. Hoje é o segundo dia de primícia, né? Vocês entendem, né? Primícia é o primeiro para Deus, né? Queria que vocês abrissem aí em Neemias 1. A gente vai ler. Logo que veio a quarentena, o Senhor havia me dado essa palavra. Não sabia que era hoje que ia compartilhar, mas a gente já sabia. Amém? Amém. Vamos ler aqui. Vocês estão me escutando direitinho? Amém. Amém. Neemias fala assim: história da vida de Neemias, filho de Acalias, por ele mesmo. Ou seja, Neemias mesmo que escreveu, tá? No mês de Quisleu, 20º ano de Artaxerxes, rei da Pérsia, enquanto eu estava no palácio da cidade de Suzã, um de meus irmãos, chamado Anani, veio me fazer uma visita em companhia de alguns homens que haviam chegado de Judá. Na conversa que tive com eles, procurei saber como iam as coisas em Jerusalém. Como estão os judeus que restaram naqueles que voltaram do cativeiro, e como está Jerusalém? Perguntei para eles. Eles responderam: as coisas por lá não andam nada boas. Os que sobreviveram ao exílio e estão de volta na província de Judá passam por grande aflição e humilhação. É um cenário de hoje, né? Segundo o coronavírus. Os muros de Jerusalém ainda estão derrubados e as portas estão destruídas pelo fogo. No capítulo 4, ele diz assim: quando ouvi o que eles disseram, sentei-me e chorei. Na verdade, durante alguns dias, eu não quis saber de comer. Está falando ali de jejum, né? Pois passava o tempo orando ao Deus dos céus. Então eu clamei: ó Senhor, Deus dos céus, grande e temível, que guarda a aliança e é misericordioso com aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Que seus ouvidos estejam atentos e os seus olhos abertos à oração que o seu servo está fazendo nessa noite e dia, em favor dos servos, do povo de Israel. Essa história foi relatada por Neemias. Neemias, ele era o copeiro do rei, tá? Ele foi responsável pela reconstrução dos muros de Jerusalém. Amém? Estão escutando? Então, Deus, ele usou Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém, muros daquela cidade. E nessa reconstrução, Neemias trouxe para a cidade uma certa segurança e uma certa proteção. E o Senhor foi falando comigo sobre o servir, sobre o nosso papel como igreja nesse tempo. A pastora estava orando aí sobre unidade, né? Essa palavra também fala muito de unidade, porque a igreja, ela tem que se juntar, ela tem que se unir para orar em favor do povo, em favor da nação, em favor da cidade, tá? Deus, ele quer restaurar muros nesse tempo. Né? Nós temos a palavra de que Deus nos trouxe para a nossa casa para que houvesse uma restauração na nossa casa, família, na nossa vida espiritual, né? Enfim, em várias áreas da nossa vida. E Deus, ele quer restaurar nesse tempo
os muros que precisam ser reconstruídos, né? Que precisam ser consertados nesse tempo. Né? Nós cremos que cada um de nós temos algo para ser consertado diante do Senhor. E aquilo que a gente se sentia, né, seguro, nós nos sentíamos seguros, né, com nossos negócios, com as nossas finanças, poupanças, né, quem tem, né, projetos, saúde. E de uma hora para outra, a gente viu isso se esvair nos nossos dedos, passou entre os nossos dedos e é como se nós ficamos inseguros de uma certa forma. Né? Se não fosse o Senhor, né? E diante dessas incertezas, o que era segurança para nós já não é tão seguro assim. Não é verdade? Vocês não estão passando por isso? E diante dessas incertezas, o Senhor me deu uma palavra, na verdade, sempre que eu estou falando com o Senhor, eu me faço perguntas. E a pergunta que eu me fiz foi: como eu devo servir nesse tempo? Eu queria que vocês também fizessem uma reflexão de como servir nesse tempo. Tá? Porque nós vivemos em dias onde a nossa segurança foi abalada, onde a nossa proteção, né, humana foi abalada. Se não fosse o Senhor, nós não estávamos aqui, né, em nossas casas, sãos e salvos. E que tipo de muro a gente precisa reconstruir, além daqueles que estão sendo falados? Além da família, além do trabalho, além, enfim. E, lendo essa palavra, o Senhor me levou para pensar no servir. Eu vejo que um dos muros que nós precisamos construir, que a sociedade precisa construir, reconstruir nesse tempo, é o muro da compaixão e o muro do servir. Eu convivo com pessoas, né, com muitas pessoas, na verdade, onde eu trabalho, no salão, né, e quando eu converso com essas pessoas, o que eu observo? Não são em todas, mas eu observo que falta a compaixão. Eu vejo muitas pessoas preocupadas, eu não estou dizendo aqui que a gente não tem que se preocupar com os cuidados, temos sim. Temos que ter todos os cuidados que a saúde está impondo, né? Nós temos que ter esse cuidado. Já vimos palavra também sobre isso. Mas eu vejo também que pessoas não se importam muito, algumas pessoas, tá? Não se importam muito com o que o próximo, né? E às vezes a gente acaba até julgando. Numa das nossas lives, logo no início, o Rosireno falou algo que me fez refletir muito. Ele falou sobre que às vezes a gente vê as pessoas na rua sem máscaras. E o primeiro pensamento da gente, a gente diz assim, mas o que essa pessoa está fazendo sem máscara? Mas a gente não tem o pensamento de dizer assim, será que aquela pessoa tem para comprar essa máscara? E eu fiquei com aquilo na minha cabeça e cheguei lá no salão, eu compartilhei com algumas meninas, eu disse, gente, ontem na nossa live, lá na lotérica, muitas pessoas aglomeradas e sem máscara, e eu disse assim, se não me engano foi para a Silvia, não lembro. Aí eu disse assim, ontem na nossa live, no nosso culto online, eu recebi uma palavra de que eu não vou mais julgar as pessoas assim. Porque se nós formos parar para pensar, nós julgamos sim. Né? Nós somos os primeiros a julgar. Né? E eu coloquei no meu coração, eu disse assim, Senhor, me mostra. Se eu ver alguém sem máscara nessa fila, eu quero ajudar. E todas as vezes que eu vi alguém, geralmente um idoso, geralmente alguma pessoa que eu via, mulheres, assim, eu pegava a máscara, eu dizia assim, Silvia, leva ali aquela máscara para aquela moça. E
numa dessas aí, eu mandei ela levar uma máscara para um idoso. E quando ele pegou a máscara, ele queria pagar a máscara. Ele disse assim, quanto é essa máscara? Aí a Silvia disse, não, não é nada a máscara. Ele disse, não, mas quanto é? Por que você está me dando essa máscara? Ou seja, as pessoas, elas não estão habituadas com isso, né? Nós estamos numa sociedade que muitas pessoas não estão habituadas em receber. E muitas pessoas não estão habituadas a servir. Servir fala de um princípio. Jesus, ele serviu desde o momento em que ele chegou na Terra, ele serviu, ele nos serviu. E então, esses dias o Senhor falou para mim, através dessa palavra, que um dos muros que nós precisamos reconstruir é o muro da compaixão e o muro de servir. E assim como Neemias, nós também temos esse poder. Nós também temos o poder de reconstruir em meio ao caos. Tá? Hoje foi um dia muito especial. Nós arrecadamos alguns alimentos e nós formamos algumas cestas básicas para dar, se não me engano, foram 13 famílias que foram assistidas com as cestas básicas. Então, isso também é uma forma de reconstruir muros, porque, de uma certa forma, você está reconstruindo a família de alguém através de um alimento, através de uma máscara, através de uma palavra. Muitas vezes nós nos fechamos em covas e nós não conseguimos enxergar além disso, né? Nós nos fechamos na nossa casa, nesse tempo que é para estar em casa, mas nós esquecemos do outro, esquecemos do próximo, esquecemos daquilo que nós temos que fazer. Nesse tempo, nós como igreja, né, nós temos que ser ousados, nós temos que ter ousadia de ajudar, de servir o próximo. Assim como Jesus falou, assim como Neemias falou. No verso 4, ele fala, a primeira coisa que ele fez quando ele viu o relato daqueles homens, a primeira coisa que ele fez foi, ele disse assim, quando eu ouvi o que eles disseram, eu sentei-me e chorei. Na verdade, durante alguns dias eu não quis saber de comer, pois passava um tempo orando para Deus. Então, uma das formas que nós vamos servir, às vezes nós dizemos assim, mas como eu vou servir? Eu não posso servir, eu não sei nem como fazer. Mas nós podemos, assim como Neemias, nos colocar e orar ao Senhor. Neemias, a primeira coisa que ele fez foi orar. Quando nós oramos, nos colocamos diante do Senhor para orar por famílias, orar por nossa nação, orar pela nossa cidade, é uma forma de nós servirmos também. E eu me fiz uma pergunta quando eu estava lendo esse texto, né? Quem são os copeiros? Porque Neemias, ele era o copeiro do rei. Quem são os copeiros que Deus quer levantar nesse tempo? Os copeiros somos nós. Eu entendo que muitos não podem, mas eu entendo também que muitos podem sim. Eu entendo que eu posso sim. Claro, tomando os cuidados nesse tempo de pandemia, né? E eu decidi uma coisa, que eu quero ser um servo com uma bandeja na mão. Porque Neemias, ele servia dessa forma, com bandeja. Né? E lendo essa palavra, eu disse, Senhor, além do joelho no chão, nós também precisamos, a igreja precisa nesse tempo ter ousadia para estar com a bandeja na mão, levando, servindo algo para o seu próximo. Essa palavra, ela mexeu muito comigo. E dessa forma, eu e você, nós vamos reconstruir muros. E quando eu falo em reconstruir muros, eu não estou falando em uma grande quantidade. Nós precisamos ter isso em mente. Às vezes nós queremos fazer
Às vezes nós dizemos que nós não podemos fazer porque nós temos tão pouco. Mas trazendo para as cestas básicas, né? Trazendo essa reflexão para as cestas básicas, teve pessoas que doou um quilo de arroz, 1 quilo de açúcar, entendeu? E isso formou uma cesta básica. Então, isso também fala de reconstrução. Bandeja fala disso, de você levar algo para o seu próximo, né? E então, os muros nesse tempo, eles estão sendo restaurados, eles estão sendo reconstruídos. Eu vejo que Deus, ele quer reconstruir isso no nosso coração, né? Ele quer que essa chama que talvez tenha apagado, né, a chama do amor, a chama do amor pelo próximo, ele quer restaurar isso em nós nesse tempo, né? Então, o nosso propósito está nisso. O nosso propósito nesse tempo também está em servir e amar o próximo. Deus, ele quer consertar os nossos muros. Deus, ele está fazendo algo. Ele está fazendo algo na nossa nação. Ele está fazendo algo na nossa cidade. Nós temos visto aí igrejas se levantando, né? Se não me engano, saiu a reportagem da Igreja Angelim se levantando. Eles são muitos, são sim, mas nós também podemos fazer a mesma coisa. Nós também podemos nos revertir disso, desse amor do Senhor, porque nós só vamos amar o nosso próximo e servir o nosso próximo se nós servirmos a Deus antes, se nós amarmos o Senhor com o coração que nós devemos amar. É por isso que Deus está falando, o Senhor está falando esse tempo. Olha, esse tempo é um tempo de você voltar o coração para mim. É um tempo da sua casa, de você reunir a sua casa e voltar o coração para o Senhor. É o tempo de nós nos reunirmos como família e olharmos para a sabedoria. Porque só Deus pode nos dar essa sabedoria. E Deus, ele está nos chamando nesse tempo para servir. Né? O sentimento que paira no meio de muita gente eu não posso fazer nada, eu não tenho nada para fazer. Não é verdade. Nós temos muito para fazer. Nós temos muita coisa para fazer. Nós temos a sabedoria do nosso Deus, assim como nós ouvimos ontem, né, o pastor falando, a sabedoria está conosco. E se nós não temos sabedoria, nós precisamos chegar diante dele e dizer, Senhor, eu não tenho, mas eu quero. Senhor, eu não tenho. O que vale muito, gente, é a intenção do nosso coração. Senhor, eu não tenho. Eu estou falando dos alimentos, tá, gente? Porque foi algo que foi assim, foi hoje, então algo bem recente, né? Então, Senhor, eu não tenho uma cesta básica, mas eu tenho 1 quilo de açúcar. Hoje nós fomos pegar umas coisas lá no centro e uma das meninas do salão doou, né, 2 quilos, 1 quilo de feijão e 1 quilo de açúcar. Né? E não é porque alguém deu uma cesta e ela deu 2 quilos que vai fazer, que a gente vai achar que um deu mais, outro deu menos. Não. Isso fala de unidade também. Nós unimos o que ela nos deu e ali formamos cestas básicas também. Então, nós temos o poder de fazer algo no meio do caos. Nós temos esse poder. Assim como Neemias teve esse poder de reconstruir a cidade de Jerusalém, nós também podemos reconstruir. Existem famílias por aí que não tem nada o que comer. Esses dias o Elton testemunhou aqui de um rapaz que estava na fila com uma bandeja de carne e 1 quilo de arroz, se não me engano. Pessoas que não têm. Né? Então, se nós temos, nós precisamos servir essas pessoas. Precisamos servir pessoas que estão com essa necessidade, né? Nesse tempo de pandemia. Não só nesse tempo, né, gente?
mas nos outros tempos também, né? E aí, a pergunta que me veio também foi: Deus, mas o que a gente precisa fazer? O que a gente vai fazer? Porque tem pessoas que não têm. Tem pessoas que não têm 1 quilo de açúcar, não têm 1 quilo de feijão. Mas o que essa pessoa pode fazer? Né? Neemias, quando ele recebeu a notícia, ele decidiu, né, se lançar nos pés do Senhor por aquele povo, por aquela cidade. E ele disse: não, eu vou orar. Então, se você não tem, se eu não tenho, mas nós podemos se lançar nos pés do Senhor e orar por aqueles, para que o Senhor envie também, para que as bandejas nas nossas mãos estejam cheias para servir o próximo. Tudo depende do nosso coração. Tudo depende de como nós posicionamos o nosso coração. Nós precisamos nos preparar para a missão. E a oração é uma forma que nós nos preparamos, né? Nós pedimos: Senhor, envia pessoas que nos dê esse alimento. Envia empresários, envia pessoas com esse coração de servidão, esse coração de servir o próximo. Nós temos orado assim. Então, nesse tempo, é o tempo que o Senhor está nos chamando para isso também. Amém? E quando nós servimos dessa forma, os céus se abrem. Nós temos visto isso. Hoje foi um testemunho disso. Os céus se abriram. Ontem a pastora falou aqui sobre uma oferta para um missionário lá em Castanhal, que ela queria dar. Queríamos levar uma cesta, não tinha como levar essa cesta lá. E na hora que ela estava falando, eu estava aqui do lado e: Senhor, provém alguma coisa. Provém uma pessoa que possa nos ajudar para que a gente envie essa oferta para esse missionário. E eu quero contar um testemunho para vocês. Como nós estamos com as nossas atividades do salão, não está caindo nada na nossa conta, né? E conforme essas 3 semanas, a nossa conta ela ficou negativa, um valor negativo na conta. E quando foi hoje, o Elton foi verificar, né, a conta, e lá tinha sumido a pendência que estava na conta e tinha mais um valor positivo na conta, tá? Um valor de R$400 tinha na conta. E ele veio, né? Tem R$400 na conta. Eu: sério? Ele tem R$400 aqui. Ele: peraí, que eu vou já fazer um teste. Vamos transferir esse dinheiro para o missionário. E, enfim, começamos a transferimos o dinheiro. E a gente conversando, eu quero só que vocês entendam a provisão do Senhor para um servo seu. E a gente conversando no carro, eu disse assim: amor, como será que essa tendência, porque assim, né? Às vezes nós somos incrédulos e a gente fica procurando coisas para os milagres de Deus. Não sei se só eu sou assim, né? A gente fica procurando as coisas. E nisso eu disse assim: amor, quer saber? Não importa se de repente, na minha incredulidade, o valor que nós estávamos devendo no banco, se de repente esse valor voltar. Mas eu entendo o seguinte, que Deus quis abençoar esse missionário. Deus quis que esse valor que estava lá, a gente pegasse e fizesse algo para servir alguém. Então, não importa. O importante foi que o que a gente tem que abrir a nossa visão é que Deus deixou esse dinheiro lá para que hoje fosse cumprido o propósito na vida dessa pessoa e na vida de outras pessoas que nós alcançamos através desse recurso. E mais um testemunho. Eu precisava comprar uns remédios para a Davine, né? E nós recebemos uma outra oferta para comprar o remédio. Então, gente, a provisão de Deus é certa. Às vezes nós queremos tomar para nós queremos
ficar, eu tenho esse dinheiro aqui, eu não vou gastar porque está em época de pandemia, então eu não posso. Não, nós podemos. A palavra que eu tenho hoje para vocês é que nós podemos reconstruir pessoas, nós podemos reconstruir cidades, assim como Neemias fez. E Deus, ele é um Deus de propósito. Deus é um Deus de missão. Quando nós servimos a missão, Deus, ele provém. Amém, gente? Vocês estão escutando direitinho? E os céus, eles se abriram hoje para a gente, né? E fizemos o que o Senhor já tinha liberado para fazer. Foi maravilhoso o que aconteceu. E eu queria perguntar para você, não precisa responder, mas eu quero perguntar para vocês. Quem são os servos que vão estar com as bandejas nas mãos? Eu sou uma serva e quero estar com essa bandeja na mão. Deus está nos chamando para esse tempo, para a gente estar com as bandejas nas mãos, servindo o nosso próximo. Seja com oração, seja com o joelho no chão, ou seja com 1 quilo de alimento, ou seja com uma palavra. Ontem eu ouvi uma palavra de um pastor que disse assim, que lá na igreja dele, eles fizeram uma cooperativa, não é muito a palavra cooperativa, mas eles se juntaram e lá na igreja dele fica uma equipe e ali as pessoas ligam para lá. Quando você, digamos, tem pessoas que estão desesperadas nesse tempo de pandemia, gente. E eu sei porque eu convivo com pessoas assim, então eu sei que é verdade. Tem pessoas que só de pensar que o vírus está aqui perto já se desespera, né? Então, essas pessoas ligam para lá, né? E lá tem à disposição vários profissionais, digamos assim, tá? Psicólogos, pastores que possam dar uma palavra, que possam estar orando por essa pessoa. Eu achei assim algo muito incrível isso, porque também é uma maneira de servir. Hoje nós somos servidos tem muitas pessoas nos servindo, né? O supermercado, as pessoas lá estão servindo de uma certa forma, elas estão fazendo um papel que Deus colocou para elas fazerem ali, elas estão nos servindo. Então, nós precisamos orar por essas pessoas. Nós precisamos orar pelos enfermeiros, pelos médicos, né? Porque eles estão nos servindo. E nós podemos fazer algo, né? E isso também fala de um senso de unidade, que foi aquilo que a pastora falou comigo, orando. Fala de um senso de unidade. Nesse tempo, Deus nos chamou a igreja para unir forças. Porque uma pessoa só não consegue, né? Nós conseguimos tantos alimentos hoje, 13 cestas básicas, e ainda sobraram alguns alimentos para a gente fazer. A gente está crendo que na próxima semana a gente vai formar mais cesta básica para assistir outras famílias que precisamos fazer, que precisam ser assistidas. Tá? Então, Deus deu o que sobrou. Isso fala de uma unidade da igreja, né? Já pensou, esse mesmo pastor que eu ouvi isso, essa pregação que eu vi dele, ele diz também que na igreja dele, ele se juntou com várias igrejas do bairro onde é a igreja dele, eles se juntaram e eles fizeram assim, olha, vamos tentar conseguir toneladas de alimento para assistir o povo. E essas igrejas se uniram para fazer também a cesta básica. Então, isso fala de unidade. Então, nesse tempo, Deus está abrindo nossos olhos para isso, né? Na verdade, Deus tem falado com a Casa do Pai dessa unidade desde outubro, por aí, outubro, novembro, as ministrações, Deus está falando de unidade. Então, esse tempo é um tempo que o nosso coração tem que estar aberto para a compaixão com o próximo, para a gente servir o próximo
e também para a gente viver em unidade. É para isso que Deus está nos chamando nesse tempo. Então, Deus está chamando servos para estar com bandeja na mão, né? Essa palavra não é uma palavra nova, eu lembro que o Gabriel falou algo sobre isso, da gente estar servindo as pessoas também, né? Que nós encontramos pela rua, conscientizando também as pessoas, é uma forma de servir. Né? Hoje, nós andamos em alguns lugares, muitas pessoas não usam máscaras, né? Não usam máscaras, então, quando você conscientiza uma pessoa dessa, você também está servindo, né? Você está servindo o próximo, tá? Então, nós somos a igreja, nós somos o povo que vai se levantar nesse tempo, nós somos o Neemias desse tempo. Eu creio nisso, gente, eu estou crendo nisso, né? Desde o início dessa pandemia, eu tenho falado de ousadia, nós precisamos ser ousados. Não estou falando aqui que nós precisamos ser descuidados. Eu estou falando que nós precisamos ser ousados. E agora, a palavra que eu trago para vocês, nós precisamos ter compaixão. A igreja precisa se compadecer do próximo. A igreja precisa servir, assim como Neemias está com a bandeja na mão, servindo, e com o joelho no chão, orando também. Então, a palavra que eu quero deixar para você, para mim, é que você pode fazer algo nesse tempo. Eu posso fazer algo nesse tempo. Então, tenham a expectativa nisso. Expectativa no coração para servir, para entregar, para ajudar. E eu queria terminar dizendo para vocês que se nós simplesmente servirmos uns aos outros, Deus vai fazer coisas grandes no nosso meio. E eu quero terminar dizendo para vocês, nós somos a resposta para esse tempo. Você é a resposta para esse tempo. Em nome de Jesus, eu acredito nisso. Que nós somos a resposta. Eu li uma frase esses dias, né? Que diz assim: se o mundo acabasse amanhã, ainda hoje eu plantaria uma árvore. Então, eu deixo essa frase para você. Eu não lembro o nome de quem, mas eu posso depois pesquisar e colocar no grupo, tá, gente? Eu não lembro de quem é a frase, mas diz assim: se o mundo acabasse amanhã, ainda hoje eu plantaria uma árvore. Então, esse é o tempo que nós estamos sendo chamados para plantar árvores. De pegar nossas bandejas e servir, amar o próximo. Deus, ele vai levantar essa terra. Deus vai nos levantar. Isso não é o fim. Nós já ouvimos várias pregações que isso não é o fim, é o início. Então, Deus vai levantar essa terra nesse tempo. E ninguém melhor do que o povo de Deus para abrir a boca e falar isso, declarar isso. Nós temos que levantar nesse tempo como pessoas que têm compaixão, como pessoas que se preocupam, como pessoas que servem o próximo. Amém, gente? Então, queria dizer para vocês que o amor de Jesus seja exaltado nesse tempo. Que o amor de Jesus seja exaltado a tempo e a fora de tempo. Tá? Eu creio que não é em vão que nós estamos passando por isso. Deus tem muitas coisas para fazer, então vamos nos unir como igreja, vamos nos unir, vamos prosperar juntos. Né? Nós temos uma palavra disso. A casa do Pai tem essa palavra. A casa do Pai tem essa palavra de servir. Né? Então, eu termino dizendo para vocês
que vocês são resposta, assim como Neemias foi naquele tempo. Vocês também são resposta nesse tempo. Eu sou resposta nesse tempo. Amém? Amém. 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 E é isso, essa palavra que eu queria trazer para vocês hoje. Que vocês possam ter recebido, que o coração esteja completamente aberto para receber aquilo que o Senhor tem falado esses dias. Não falo só dessa palavra, não, dessa palavra que eu estou dando, mas das outras. Nós precisamos estar conectados com os céus nesse tempo. E eu sei que esse é o tempo de plantarmos árvores. E eu sei também que nós vamos colher os frutos nas nossas casas, nas igrejas, nas amizades, nos trabalhos. Amém? E é isso. Obrigada, gente. Deus abençoe cada um de vocês, viu? Amém. Estou com saudade, amo vocês. Amém. Amém, gente. Amém. Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus porque o